Ruas agitadas, é o mês de dezembro, está chegando o Natal. As sacolas e os presentes vão a bela árvore enfeitar. E em meio às compras, nós só pensamos angustiados quanto tempo vai sobrar. Os presentes que nós escolhemos dar são tão difíceis de encontrar. É Natal, mas precisamos lembrar que o Natal vem para comemorar que um dia um bebê trouxe ao mundo a luz. Não existe Natal de verdade sem Jesus. Reunir nossa família é tão gostoso. Há tanto tempo sem se ver. São momentos tão felizes. Vamos rir, nos abraçar e as lembranças registrar. É Natal, mas precisamos lembrar que o Natal vem para comemorar que um dia um bebê trouxe ao mundo a luz. Não existe Natal de verdade sem Jesus. Não é só uma árvore a brilhar, nem presentes postos ao redor. O Papai Noel ou a ceia de Natal representam algo bem maior. E nós precisamos lembrar que o Natal vem para comemorar que um dia um bebê trouxe ao mundo a luz. Não existe Natal de verdade sem Jesus. Da minha janela, olho as estrelas, vejo o céu tão lindo. Lembro que o Natal está chegando. Penso nos amigos meus, no quão feliz então eu sou. Sei que sou amada e na força desse amor prossigo. E isso é tudo para mim, lado a lado em família. Vou seguindo de fé em fé, vinde a povos cantar. O Natal está chegando, que dia tão feliz, que aqui ou em qualquer lugar todos possam cantar. Ouçam anjos a cantar que já nasceu o Rei. Dai glória a Deus nas alturas e que haja paz aos homens, pois Cristo nasceu. É Natal, cantemos.
Boa noite a todos. O Natal é Cristo, né? E essa é a grande mensagem do Natal. Não quer dizer que a gente não vai dar presente, não vai ter alguma comida diferente, mas nunca, em hipótese alguma, podemos esquecer o que é Natal. Aliás, a palavra Natal é nascimento, né? Natividade em espanhol, né? Então, é o nascimento de Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica. E se você estranhou a música de Natal, até o dia 25 nós vamos ter pelo menos uma música, algo do Natal, partes de cantatas, instrumentais, para lembrarmos do nascimento de Jesus. Até porque em nossa igreja, nosso culto de Natal será no dia 20 de dezembro, à noite também, e não teremos cantata este ano. Mas não é por não ter cantata, aglomerações, como é utilizado o termo, que deixaremos de ter o Natal, né? O Natal se passa mesmo em família, e nesse ano um pouco diferente, por não poder estarmos com todos os parentes juntos, né? Mas não esqueçamos da mensagem do Natal. Sejam todos bem-vindos, o chat está aberto para você dar o seu boa noite, se identificar, dizer quem está assistindo com você, cumprimentar, né? Ontem tivemos a visita ali da Laís, então ali puderam dar os cumprimentos à Laís e a todos vocês, quer coloquem aí, se identifiquem ou não, dando boa noite, sejam todos bem-vindos. Muitas pessoas assistem depois a gravação, né? Porque fica lá no YouTube, fica no Facebook, no Instagram, no Twitter, e as pessoas, até no WhatsApp também, às vezes passa. Então, seja bem-vindo. Hoje, terça-feira, nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano, e hoje é o dia do 153º dia da leitura da Bíblia, que é o dia, então, 253 de 366 dias. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler o profeta Abacuque, né? Abacuque, ele é conhecido em alguns versículos, mas vamos tentar entender o contexto de Abacuque. Hoje, em nossa igreja, temos aniversário de casamento da nossa irmã Sueli, né, com seu esposo Paulo César. Né? Sueli é membro da igreja, Paulo César ainda não, mas os nossos abraços ao Paulo César e a Sueli. Eles estão aí às voltas aí de serem vovôs, né? E que o Senhor esteja abençoando, sustentando aí a esse casal e a toda a família, né? Eu acho que sim. Será que eu troquei? Depois eu vou dar uma olhadinha. Eles estão morando, não estão morando aqui mais em Campo Grande, né? Eles estão passando um tempo dessa pandemia lá para Niterói, mas que Deus abençoe, né? Nossa irmã Sueli sustentando, ok? E aproveito para dar um abraço para ela, né? E ela estará assistindo e podendo então receber o abraço da igreja de todos que estão assistindo, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo dia. Tivemos chuva, tivemos um sol maravilhoso. O Senhor é bom, tudo que o Senhor faz é muito bom. Queremos te adorar, queremos te exaltar, queremos declarar a tua grandeza, declarar que tu és santo, queremos te louvar pelo teu cuidado e proteção. Queremos apresentar essa transmissão diante do Senhor. Toma, ó Pai, energia elétrica, internet, computador, nossos limitados conhecimentos, para que tudo possa ocorrer ou concorrer para que a tua palavra chegue profunda a cada mente e coração nesta noite. Pedimos a tua bênção ali de graça para a vida da irmã Sueli, do Paulo César, da toda a família, guardando e protegendo. Também, ó Deus, te louvamos porque hoje o Edivaldo tem a cada dia apresentado melhoras. E eu acredito e peço a Deus, juntamente com a irmã Cristiane, o Breno e o Hugo, que nesta semana ele tenha alta. Queremos, é claro, que ele tenha alta, estando curado, recuperado para a glória do teu nome. Obrigado a Deus. Continuamos pedindo pelo irmão Pilustec, a saúde dele, pelo irmão João também, a saúde dele, e de tantos irmãos e amigos conhecidos, pelas famílias que sempre temos orado, famílias enlutadas, famílias adoentadas, famílias desempregadas.
famílias preocupadas em tanta informação, desinformação, contra-informação, gerando mais ansiedade. Por isso, tenho diariamente me esforçado para ter diariamente a palavra de Deus, para que ela seja o alimento, o bálsamo, também a bússola para nos guiar em meio a esse tempo de ondas e tempestades. Obrigado por tudo, ó Pai. Te damos graças e oramos no nome daquele que é sobre todo nome, nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus a todos continue abençoando. Quero convidar aqui a nossa irmã Iraci. Ela gravou vídeos novos, né? Canções novas. E eu não sei se o áudio de vocês, né? Como é que está, mas eu noto ela sempre, quando está cantando, o passarinho está cantando junto. E eu creio que eles estão louvando ao Criador, né? Então, mãe Iraci com o Anderson e os pássaros adorando o nome do Senhor. Você conhece essa canção, você pode cantar com a nossa irmã Iraci. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Sobre tudo novo é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei com grande, é o meu Deus, é o meu Deus, com grande, é o meu Deus. Cantarei com grande, é o meu Deus, e todos
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Quão grande é o meu Deus, né? Louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Um abraço, irmã Iraci. Irmã Iraci faz aniversário agora em dezembro e ela faz no último dia do ano, dia 31 de dezembro, né? Eu passo lá para tomar aquele cafezinho, orar com ela, né? Então, Deus abençoe a irmã Iraci. Tá chegando o aniversário, aí, mais um aninho de vida, né? E Deus tem preservado nossas vidas. Que Deus continue sustentando a cada um, né, que está caminhando conosco, que está assistindo. Bom, nós temos alguns anúncios, rápidos anúncios a respeito da igreja. Domingo agora é o dia da Bíblia. Estaremos falando um pouquinho sobre a palavra de Deus, mas talvez a maior programação da Bíblia é a que nós estamos fazendo, né? Que é ler a Bíblia toda em um ano. E isso é uma primeira leitura como igreja nesse ministério aqui, claro. E a próxima, tenho pensado, não sei quando ainda, a leitura da Bíblia toda em um ano, mas em ordem cronológica, na ordem dos acontecimentos. E isso daí é importante, né? E tudo, ok? Então, nós vamos estar orando. E só alguns comunicados importantes. Eu falei, né? Daqui a pouco eu lembro dos comunicados, porque depois eu vou acabar esquecendo aqui, né? Natal, nós teremos o nosso culto no dia 20 de dezembro. Nós não faremos nada dia 24 e 25. Nossa orientação é que você esteja com a sua família. Talvez não dê para se deslocar, juntar todo mundo, né? Mas ali a família mais próxima realmente ali, né? Vai depender muito da casa, né? Se a casa é muito ampla, mas não teremos durante dia 24. Já não tínhamos antes, não é um costume aqui, não é? Nosso costume é dia 31 de dezembro aqui em Oiticica, de 10 à meia-noite. Meia-noite a gente, né, vai ter cumprimentos mais diferentes um pouquinho. Teremos uma breve ceia ali de Ano Novo e estaremos indo para casa. Então, não teremos muitas pessoas, só cabem 50 pessoas aqui. Muitos vão assistir o culto pela internet ou a gravação, né? Porque às vezes está ali também em algum outro momento de oração com a família. A gente não sabe como é que está essa questão da pandemia, temos todos os cuidados necessários, mas não podemos esquecer do Natal, tá bom? Sábado agora pela manhã, os homens de nossa igreja estarão reunidos para a oração. Meus queridos, tem sido bênção a oração mensal dos homens. A gente se ajoelha, a gente chora, a gente confessa pecado, conforme diz Tiago 5,16. Então, você que é homem de 0 a 100 anos, né, se tiver mais de 100, pode vir também, desde que tenha todos os cuidados com a máscara, álcool em gel, é a orientação que nós temos tido aqui, tá bom? Que a graça do Senhor continue sobre todos. Bom, nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano, é uma fala minha recorrente aqui, e eu tenho falado sobre isso. Tudo isso está dentro de um conjunto de ações, não é um negócio, a modinha, eu vi em tal igreja, vou copiar, não, né? O pastor não pode ser de moda, ele segue a palavra. Então, desde que eu cheguei aqui na igreja, eu tenho trabalhado com uma direção espiritual, né? Então, por exemplo, você já sabe, eu trabalhei primeiro com a igreja aqui em 2018, a Igreja Saudável, né? Para mostrar o que é a igreja, a eclesiologia, que é o estudo da igreja, a eclesiologia batista também. Conhecer, porque muita gente não conhece a história da igreja batista, das igrejas batistas, nossa declaração doutrinária, princípios, pacto das igrejas batistas, documentos históricos, enfim. Então, dentro da Igreja Saudável, eu trabalhei nos relacionamentos, saúde emocional, onde começamos o Celebrando, evangelização, integração e maturidade espiritual. Um livro que eu gosto muito, foi o resumo de uma vida com propósitos.
Depois, 2019, 2020, trabalhei a ideia igreja discipuladora com a igreja, falando sobre despertar discipuladores, formar discipuladores, aperfeiçoar. Todas as lições sou eu que escrevo, né? É o alimento que o pastor dá pela escrita. E essa aula, essa lição, ela é estudada na EBD e nas pregações também. Quando foi a igreja aperfeiçoou discipuladores, eu fiz um resumo do livro, de um livro, falando, né, sobre essa questão toda, de como a gente vai trabalhar realmente o discipulado, né, da nossa junta. E esse livro tem nos abençoado muito, a coleção Igreja Multiplicadora, né? E ali nós podemos trabalhar então, né? O livro é o livro Raízes, né? E esse livro é muito bom e ele vai falar sobre esse aperfeiçoamento. Depois trabalhei a Igreja Multiplica Discipuladores, que era um resumo do livro do Wylam Moore, pastor Wylam Moore, que é o livro Multiplicando Discípulos, um clássico do discipulado, um pastor batista. Ele está bem velhinho, né? Inclusive ele estava internado, não sei mais notícias, eu até tenho que me atualizar. E aí, desse ano, então, em abril, começamos a ideia da igreja missionária, que não é necessariamente a questão de missões nacionais, mundiais, campanha. Missionária da missão da igreja. Está acima disso tudo, né? E aí, a igreja tem 4 verbos. Ela alcança as pessoas com o evangelho, aí essas pessoas são convertidas, né? Esses convertidos têm que ser integrados na família de Deus para se tornarem membros. Esses membros são capacitados diariamente, né, até a morte, né, para serem discípulos de Cristo. E esses discípulos são, paralelo a esse discipulado, enviados como discipuladores. E o que esses discipuladores fazem? Alcançam pessoas, integram, capacitam e enviam. E assim, esse círculo, né, que é a ideia da igreja, o chamado círculo da igreja missionária, que eu tenho trabalhado aqui, direto aqui, e isso tem sido uma orientação, né? Bem, e nesse ano 2021, né, a partir do ano que vem, então, o tema é Igreja Centrada no Evangelho, onde nós vamos trabalhar bem a questão do Evangelho do Reino de Deus, que a igreja tem 4 partes, né? A igreja conhece a Deus, nós vamos ter o primeiro trimestre de abril, maio e junho do ano que vem, falando sobre Deus, os atributos, né, a ira de Deus. Teremos uma lição inteira sobre a ira de Deus. Tem gente que acha que Deus não tem ira, tem, entender a santidade de Deus. Depois vamos trabalhar, a igreja confronta o pecado, e o pecado não só do mundo, o pecado nosso, diário também, e é claro, os pecados estruturais e tudo. A igreja proclama Jesus Cristo, que é a igreja cristocêntrica, né? Sempre ele é o Senhor, é o único Salvador, e ela vive o arrependimento, uma lição que está acoplada à segunda, onde a gente vai trabalhar também. E já estou, né, pedindo a Deus a direção para 2022, 2023, são os temas pastorais, né? Dado isso, eu quero voltar aqui na questão do projeto da leitura da Bíblia em um ano. Começamos dia 31 de março deste ano e vamos terminar 31 de março do ano que vem. E aqui, então, pegando os temas da igreja missionária, a igreja missionária alcança pessoas com o evangelho, e aí nós trabalhamos, já lemos, né? Desde o dia 31 de março, está vendo aqui? Né? A Gênesis, 2 semanas de Gênesis, quase uma semana e meia, né? Depois 2 semanas de Êxodo, depois Mateus e Marcos, depois voltamos para o Antigo Testamento com Josué, Juízes e Ruth, depois primeiro livro de Samuel, depois segundo livro aí primeiro Samuel 2 semanas, depois segundo Samuel, depois primeiro Reis e terminamos com o segundo Reis. Aí veio o segundo trimestre, que foi julho, agosto e setembro. A igreja missionária integra os convertidos na família de Deus, onde trabalhamos muitas cartas, né, ao Novo Testamento. Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas e Efésios, depois Filipenses e Colossenses, depois 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, depois 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, depois lemos Filemão e Hebreus, e tudo isso você pode encontrar lá no YouTube, né? A ordem dos livros da Bíblia. Então, já são aí 265, né? 253 vídeos, quer dizer, na verdade 252, tem mais esse de hoje aí, vídeos lá das leituras da Bíblia toda, tá bom? Deve ter uma a menos que teve um que eu fiz junto, né? Mas está lá explicado também. Depois Tiago, 1 Pedro e 2 Pedro,
Depois nós lemos 1 João, 2 João, Judas, 3 João e Judas. Depois voltamos para o Antigo. Está vendo que a leitura sempre vai alternando, né? Antigo e Novo, para trazer um equilíbrio. Esdras, Neemias e Esther. Depois uma semana em Jó e uma semana fechando em Provérbios. E agora nós estamos no terceiro trimestre, né? E isso aqui é muito importante, que a Igreja Missionária capacita os membros em discípulos de Cristo. E já lemos Lucas, o Evangelho de João. Aí ficamos 5 semanas nos Salmos, tá bom? Tá aí, né? Depois fomos Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois vamos para os profetas, Daniel e Oséias. Semana passada, Joel, Amós, Obadias, Miqueias. E esta semana, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E vamos terminar o trimestre lendo 1 Crônicas e 2 Crônicas, voltando ao livro dos históricos. E vamos terminar o trimestre, né, as últimas lições, as últimas 13 lições, trabalhando, então, a Igreja Missionária envia os discípulos de Cristo como discipuladores. Né? Está aqui Marcos 16, 15, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós vamos começar com Atos, e aqui cobriu, né? Mas começa dia 28/12. Então, Atos a gente vai começar a ver final do ano, iníciozinho de janeiro, porque o primeiro domingo é 3 de janeiro. Depois vou voltar para o Pentateuco com Levítico, Números, 2 semanas de Números, 2 semanas de Deuteronômio. E depois caminhamos para os profetas maiores, Isaías, 2 semanas, Jeremias, 2 semanas, Ezequiel, 2 semanas, e aí terminamos em março com o Apocalipse, né, para que no dia 31 de março possamos ler, então, Apocalipse 22. Então, esse é o projeto todo da igreja, né, em um ano. Então, falei com vocês dos temas pastorais, agora do ano da leitura da Bíblia, né? E aí, então, o trimestre que nós estamos trabalhando, e agora quero mostrar a semana. Esta semana, nós estamos lendo, então, como já falei, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, com o tema membresia sendo capacitada para fazer discípulos que possuam visão do reino de Deus. O que é o reino de Deus e o que é um crente com visão do reino? É o que estou trabalhando essa semana e vamos trabalhar mais ainda lá, né, a igreja, porque as doutrinas a gente sempre tem que estar revendo para aprender, lembrar, não é? E quero convidar você, então, para ler conosco, né, esta semana. E aí depois, agora, vamos trabalhar o dia, né? A meditação do dia, nessa terça-feira, 8 de dezembro, nós estamos lendo o livro de Abacuque. Tem 3 capítulos, terão os 3 capítulos aqui. Abacuque 3, 17 e 18, que é o versículo que eu estou pensando hoje, tá bom? Como é que a gente trabalha? É a ideia do Mentores segundo o coração de Deus, um livro que eu já mostrei aqui, em que nós falamos, você lê um capítulo, 2, 3, 4, mas separa um versículo ou 2 para fazer a aplicação, né? Isso é muito importante. Abacuque 3, 17, 18 diz, e é bem conhecido esse texto, fecha o livro praticamente, tem mais um versículozinho, mas vou terminar no 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que coisa maravilhosa, né? A gente vai entender por que Deus fala isso, por que Abacuque fala isso para Deus. Abacuque apresenta suas questões a Deus no primeiro capítulo. No segundo capítulo, Deus responde, parte da resposta está no primeiro capítulo ainda, uma outra resposta está no segundo capítulo, e o terceiro capítulo, que é o texto que nós lemos acima, é o que Abacuque entendeu disso tudo, né? Então, e ele vai louvar a Deus pela soberania e poder dele. A passagem de hoje nos mostra a perspectiva do reino de Deus no presente e no futuro. Abacuque não tinha visão do reino. A partir desse diálogo com Deus, e Abacuque é um profeta diferente, porque, via de regra, Deus fala com o profeta, chama o profeta para pregar o que ele está mandando. Abacuque ele faz o inverso, ele vai a Deus para reclamar. E Deus dá a resposta para ele. Ele escreve a resposta para nos abençoar, não é? Como nós somos abençoados pelos profetas. E aí ele passa a ver o presente como a ação soberana de Deus, que tudo tem o seu futuro também. E aí eu concluo. Ainda que tudo dê errado aos nossos olhos, essa perspectiva de dar errado vai depender muito, né?
O Senhor continua no controle e devemos nos alegrar nele. A nossa alegria não é pelo momento, pelas circunstâncias. Não é errado você se alegrar quando está feliz, está com dinheiro, está apaixonado, um filho nasceu. Não é nenhum problema, deve e precisa se alegrar. Também não é errado chorar porque perdeu alguém, um desemprego. Não é errado chorar, os sentimentos precisam ser trabalhados. Agora, o que não pode determinar a minha alegria são as circunstâncias. Quem determina a alegria do crente é o Senhor, né? A expressão reino de Deus ou dos céus aparece nos evangelhos 120 vezes. Muito mais que a palavra igreja, que só aparece 2 vezes nos evangelhos, tá bom? Por que Jesus fala mais do reino do que da igreja? Primeiro que não tinha igreja, a igreja vai ser organizada em Atos 2, né? Ela é um plano de Deus, porque a igreja é o agente de proclamação do evangelho ou das boas notícias do reino de Deus. E entender a visão do reino me dá perspectiva para entender, né, a questão do passado, entender o presente e o futuro. Ainda que eu não explique, eu confio no Senhor, né? E aí eu faço uma pergunta de reflexão nessa terça-feira. Você se alegra no Senhor em meio às tragédias na vida? Parece paradoxal. E se alegrar no Senhor não significa ficar dando gargalhadas em meio às mortes, desempregos, doenças, né? Mas é algo que vem aqui dentro, uma alegria que não tem lógica humana, incapaz de nós, porque ela é uma ação do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Alegre-se no Senhor. Daqui a pouco a gente vai voltar no texto de Abacuque, né? E aqui eu quero chamar aqui para cantar, né, o Fernandinho, uma música que você deve conhecer, não é? Que diz, ainda que a figueira não floresça, né? Então vamos cantar? Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei quem se traz, eu encontro salvação. Cantei! Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, diga pra ele. Tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, eu amo essa parte. Mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Vamos, nações, levanta a tua voz e diga: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê, não
figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém, né? Que Deus, que ainda que a figueira não floresça, não é? Aí é a grande lição da perspectiva do reino de Deus, não é? Nós vamos à leitura de Abacuque, né? Já são 7h39, não é? Ah, eu falei sobre a irmã Sueli, ela tem uma filha e estava com uma gravidez, eu não consegui ainda informações, né? Ela não está morando aqui, a filha estava com 7 para 8 meses, então não tem informação. Assim que eu tiver, eu passo para os irmãos, né? Orando por ela. Era uma gravidez de risco, né? E também hoje à tarde, o irmão Edivaldo foi liberada a alta dele do hospital, né? Ele ficou internado ali, o pulmão já está respirando bem, já está pronto para ir para casa, podendo respirar bem, para a alegria da irmã Cristiane. Estamos só aguardando aí a chegada, né? Trânsito, essas coisas todas, mas se der tempo ainda falo hoje sobre a questão do nosso irmão Edivaldo. Mas é uma alegria, hoje de manhã soubemos, então, coloquei até no grupo da igreja, né? Que estaria liberado hoje à tarde, e assim que a gente tiver informações, senão amanhã trarei as informações, mas nos grupos da igreja a gente sempre atualiza ali, né, que o irmão Edivaldo está de alta. Devemos continuar orando pela sua recuperação, que agora é físico, né, porque você fica deitado, a questão respiratória, e orando também por outros irmãos, amigos. Também nós temos uma família que está conosco, está frequentando, nós estamos orando ainda, né, para entender se vem para Pipo, que e eles têm pedido oração realmente a nós, e colocando aí a oração. E aí chegou um pedido aqui de oração, estou só separando aqui, não é? Que é o pastor Alberto, né? Deu uma travada aí na internet, né? Pastor Alberto, sua esposa Sayonara e suas 2 filhas têm frequentado a nossa igreja, e ele pede oração pela mãe dele que está internada, está em estado grave ali, não é? E devemos orar então. Eu estou só aqui atualizando os pedidos de oração, que devemos estar orando então por ela, né? E nossa irmã Alice, né? Então, também os pedidos de oração e outros pedidos que a gente vai colocando, né? Estou atualizando hoje, à tarde devo colocar no grupo da igreja a atualização dos pedidos e de gratidão também a Deus, tá bom? Assim que eu tiver maiores informações, estarei passando para todos. Então vamos lá, nós vamos ler ali agora o profeta Abacuque, mas tem sido por hábito meu trabalhar algumas imagens, né, ou figuras, para que a gente possa então estar trabalhando. Então vamos lá, aqui é a tabela cronológica, e aqui você tem os reis, verde é Reino Unido, e aqui é o Reino do Sul, Judá, e o Reino do Norte, Israel, né? E aqui a gente então vê onde estão os profetas, em que situação eles estão aqui, tá bom? Então, você pode ver que Abacuque está situado aqui no reinado de Joaquim, que é o período do cativeiro da Babilônia, né? Então, Abacuque é um profeta que vai questionar a Deus por que a Babilônia vai invadir. Por que uma nação pagã, né, uma nação idólatra, Deus permitiu. Porque, gente, não tem aquele filme Os Caçadores da Arca Perdida, né, do Indiana Jones? A Babilônia veio, ela pegou todo o ouro, prata, derreteu, destruiu, queimou tudo. Queimou tudo, não sobrou nada, né? E aí, então, Abacuque questiona por que Deus faz isso. Ele vai entender a perspectiva do reino, né? Então, isso é importante para a gente captar. Aqui é um outro quadro, que para ilustrar mais um pouquinho, né? Você vê que Abacuque está aqui, olha, bem próximo, né? Entre 612 e 604, no cativeiro da Babilônia, né? Que é a contagem do primeiro grupo que vai, que é o grupo de Daniel, até a volta em 536 a.C. Então, Abacuque está aqui, mais ou menos próximo a Jeremias, né? Aqui.
Daniel e Ezequiel são os profetas que estão na Babilônia, ou naquela região ali, não é? Ageu, Zacarias e Malaquias são chamados profetas pós-exílio, né? Então, situar aí. Então, Abacuque ele vai reclamar com Deus, né? Por que Deus permitiu, né? Por que Deus fez isso? E é muito comum, e não há nenhum pecado em você reclamar com Deus, em abrir seu coração. Mas saiba que ele é rei, e ele é soberano, por isso que é o reino de Deus aí, né? Então vamos lá, vamos caminhar com a leitura da palavra. São as 7h43 e nós vamos caminhando aí nesse momento, ok? A sentença revelada ao profeta Abacuque, esse é o capítulo 1, né? Então vamos ver aqui o primeiro problema que Abacuque vai levantar, a queixa de Abacuque. E com a minha Bíblia aqui eu vou com as anotações, né? Porque Deus permite que as práticas perversas continuem em Judá. Então, o primeiro problema dele é as práticas perversas em Judá. Então, vamos ver o que ele vai reclamar com Deus aqui, né? Vou separar aqui o versículo 2, que é o 2 ao 4, é a palavra dele. Deixa eu só separar aqui. Quando eu olho para o lado aqui, que eu estou olhando para outra tela, né? Ela tinha que estar até por aqui, mas aí a gente vai chegando lá, né? Então, vamos lá, então. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Sejamos sinceros, você já não pensa essa oração? Senhor, o senhor não está vendo, não? O senhor não está vendo, não? Claro que ele está vendo. Mas como nós não estamos vendo mudanças aos nossos olhos, a gente entende que Deus não está vendo, né? Normal isso, nossa incapacidade de percepção, né? Me lembrei quando Jesus ressuscita, né? Os caras viveram com Jesus, não reconheceram no caminho de Emaús. É possível, ele está tão desligado, tão desconectado muitas das vezes. Versículo 3. Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Litígio e discórdia é muito comum em ambientes de pecado. Então a nação de Judá estava ali, né? E ele vai dizer mais sobre a corrupção. Está parecendo até um país que nós conhecemos, né? Versículo 4 aqui. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Então, a corrupção da justiça, não é? Esse é o breve retrato de Judá. E Abacuque vai reclamar por que Deus está permitindo tudo isso. Então você deve perguntar por que corrupção, né? E aí então vem a primeira resposta que Deus vai dar a essa pergunta. A segunda pergunta é pior, mas vamos primeiro aqui a resposta divina aqui. Então é em primeira pessoa, né? Aqui, vamos lá. Olhem entre as nações, né? Deixa eu só me ajeitar aqui. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Então, Deus está dizendo, em primeiro lugar, para Abacuque que ele está realizando uma obra. Abacuque não estava vendo nada. Talvez eu não esteja vendo nada. Talvez você não esteja vendo nada. Mas Deus está trabalhando, né? O livro Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade, ele fala sobre isso, né? Deus está trabalhando constantemente ao nosso redor. E aí Deus diz, então, o que Deus está fazendo para aplicar a sua justiça à corrupção e ao pecado, à idolatria de Judá. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, porque os caldeus já estavam muito próximos ali, já, né? Que é o Império Babilônico, que é Nabucodonosor na sua expansão. A gente chama de Império Neobabilônico, novo Império Babilônico, né? Que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Né? Que mais aqui? Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos, né? Deixa eu só separar o 8 aqui. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda a terra. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar, não é? 9. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis e os príncipes são motivo de ruízo para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam.
Então passam como passa o vento e segue adiante, tornam-se culpados estes cujo Deus, minúsculo, né, é a própria força. Então, a pergunta de Abacuque, a primeira pergunta de Abacuque é: por que o Senhor está permitindo tanta violência? Por que o Senhor não está agindo? E Deus fala: estou agindo. Ou daqui a pouco eu vou usar uma nação para destruir, ajudar, levar cativo para que eles aprendam a lição. Aí Abacuque vai para a segunda queixa. Quando ele ouve essa resposta, Abacuque, eu gosto muito dele porque sou eu, né? Abacuque, eu gosto de Abacuque porque também o senhor não está vendo, né? O senhor não está observando. Então vamos à segunda queixa de Abacuque, porque aí Abacuque pergunta: por que o senhor vai usar uma nação ímpia para castigar o teu povo? Por quê? Uma nação idólatra para castigar o teu povo. E aí é a segunda pergunta, que vai até o início do capítulo 2. Vamos separar aqui, né, o 12 aqui. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir disciplina. 13. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal. Ele está falando sobre a santidade de Deus, né? Nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Primeiro Abacuque já não entendia por que Deus, na cabeça dele, Deus não estava agindo em Judá para eliminar o pecado. Deus diz que sim, e usar uma nação que era os caldeus ou a Babilônia. E aí Abacuque vai dizer: por que o senhor vai usar uma nação, né, idólatra? Tá ilógico isso aqui. E aí, porque tratas as pessoas, e ele mostra a sua indignação, porque ele acha que Deus está errado, que Deus é injusto. E observe a postura de Abacuque, não é uma postura que não crê em Deus, pelo contrário, ele crê tanto em Deus que ele argumenta com Deus e aguarda a resposta dele. Mas ele não deixa ficar nada no coração dele, até porque de Deus tudo sabe, mas eu não sei. E quando eu falo, aquilo fica claro para mim, né? Porque trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. 15, né? O inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão, até que então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que ele continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Ele está questionando a Deus aí, tá bom? Isso daí é muito importante nós entendermos essa questão. Então esse foi o primeiro capítulo, né? Mas parte da pergunta de Abacuque, que está no segundo capítulo, né? Ela vai caminhar aqui também nesse momento aí, né? Está aí entrando, né? A internet está um pouco lenta nessa noite, mas... E aí, então, ele diz no versículo 1. Isso ainda é Abacuque falando, tá bom? Quem dividiu os capítulos não observou que estava no contexto. Mas eu não imagino que seja tão fácil também, não. Mas a gente não mudou mais, né? Porque isso facilita, é universal essa divisão. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Ora, isso é oração. Eu falo, né? E Deus fala. Eu falo e creio que Deus me ouve. Deus, quando fala, eu quero ouvi-lo. E ele vai aguardar a resposta. E a resposta veio, que é uma pancada nesse final do capítulo 2, né? Para que o Abacuque possa entender a visão do reino de Deus. O Senhor me respondeu e disse: primeiro o Senhor disse, escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Então, algo visual, porque ele queria que todo mundo soubesse, né, o que estava acontecendo. E aí Deus fala sobre o futuro. Isso é muito importante, porque a visão ainda está para se cumprir. No tempo determinado, ela se apressa para o fim, não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. E aí, que palavra maravilhosa. Há uma ação de Deus,
Ele está dizendo, ele não disse ainda o que é. Há uma ação de Deus e ela acontecerá. Você está questionando o que você não sabe. Abacuque, você não sabe o futuro. Eu sei. Deus está dizendo. Alexandre, eu não sei o futuro, mas eu tenho certeza que Deus sabe. Então, não é mais fácil confiar em Deus do que ficar conjecturando, imaginando, e se acontecer isso, e a mente trabalhando ali. E aí ele dá uma raquetada aqui, como dizia um amigo meu. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aleluia! O que é viver pela fé, queridos? É confiar em Deus, é crer que Deus é sábio, crer que Deus é soberano, crer que Deus é justo e adorar ao Senhor independente das circunstâncias da vida. Não há nenhum problema em você falar com Deus, se queixar com Deus. Mas lembre-se, quem é você e quem é Ele? Sou servo e Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Rei perfeito, Rei justo. Versículo 5. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém, o seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos, E aí, então, ele fala sobre os 5 ais, sobre os caldeus. Ele vai dizer, eu vou usar os caldeus, mas eles estão, eu vou permitir, a gente chama isso na teologia de vontade permissiva de Deus, Ele permite até pela dureza do coração de um povo, e ele pode impedir se o povo busca, e ele concede ali a misericórdia, E ele diz assim, não é fato todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria, eles dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo. Você, visto que você despojou muitas nações, é uma palavra a Babilônia. Todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue, cometeu violência contra a terra, contra as cidades, contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Esse versículo é muito usado para a gente, Eu estava conversando com um rapaz que se converteu, aceitou Jesus, pagou a sua pena pelos crimes cometidos, mas uma coisa ele fez quando saiu da cadeia, ele disse, tudo aquilo que eu adquiri do roubo, eu vou doar, eu vou dar, eu não quero nada. Então, não queria nada de bens mal adquiridos, queria que era fruto do trabalho, ficou sem nada, até de roupa, de tênis, somente aqui. Então ele fez um voto com Deus, isso é muito importante, está na Bíblia. Para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal, Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa ao destruir muitos povos. Você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue, fundamentada na iniquidade. 13. Será que não é verdade a vontade dos seus exércitos que os povos trabalhem para o pouco e as nações se fatiguem em vão? E olha que perspectiva do reino, gente. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Deus é soberano. Deus está trabalhando a Covid. Por que ele permitiu? Claro que não é a doença que mais mata no mundo. Tem doenças que estão matando mais que a Covid. Mas a gente entende que Deus está trabalhando. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também, mostre sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor e a sua glória se transformará em vergonha. Sempre quando você vê a palavra cálice na Bíblia relativa ao Senhor, é uma expressão do cálice da ira do Senhor. Essa menção vamos estudar, inclusive, ano que vem na igreja, quando a gente fala que a igreja
centrado no Evangelho conhece a Deus, que é a ira de Deus, né? 17. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você. Você ficará apavorado por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades, contra todos os seus moradores. Né? 18. Para que serve o ídolo? Está falando da Babilônia. Diz que o seu artífice o esculpiu. E de quem serve a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na sua obra fazendo os ídolos mudos. Né? 19. Ai daquele que diz a madeira acorde e a pedra muda levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aleluia! O fim está escrito. O fim é a nossa vitória. Ainda que as circunstâncias do momento, do presente, sejam difíceis, Deus está trabalhando. Ponto. E aí, então, Abacuque ouviu as respostas, fez as reclamações e termina o livro, né, com palavras, a oração de Abacuque, e ele fez uma música para expressar, então, essa questão da resposta. Então, vamos lá. Senhor, tem ouvido... Opa, deixa eu só parar aqui, que agora é isso. O versículo 2. Senhor, tem ouvido... Opa, espera aqui. Isso. Senhor, tem ouvido a tua fome, me sinto alarmada. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que ele está dizendo aqui? Senhor, o Senhor é grande. Faze a tua obra. Eu me rendo a ti. O Senhor é soberano. Deus vem de Temã. O santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus. A terra se enche do seu louvor. Deus respondeu. Deus deu uma resposta que Abacuque não esperava. Aleluia! E ele louva o nome do Senhor, né? Versículo 4. O seu resplendor é como a luz, os raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. 5. Adiante dele vai a peste, a pestilência, segue os seus passos, sim. As doenças estão por aí, do causa do pecado. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Aí dá exemplos, né? Vejam as tendas de Cusã em aflição, Cusã-Izataim, né? O nome dessa. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Versículo 8. Deixa eu separar o 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Preparas o arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios. Né? Os montes te veem, se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, levantam bem alto as suas mãos. Opa, separar aqui o 11. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes. Sibilante aquele né? Ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Veja, o que era a questão de entender a ira de Deus, né? Para quem serve ao Senhor não tem nenhum problema. Ele está longe da ira de Deus. Mas para quem não serve ao Senhor, para quem não o adora de verdade, e não estou falando sempre isso, né? Se é de igreja ou não, porque tem muito dentro das igrejas, e até vou falar das evangélicas, que eu só faço parte, né? Que não tem nenhum compromisso com Cristo. Isso dito. Vai ter muita surpresa no céu, eu digo, né? 13. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. 14 é bem puxadinho aqui, deixa eu tentar colocar tudo aqui. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, alegram-se, como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas.
né? Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ele parou de reclamar. O Senhor vai usar os babilônios? Não tem problema. No tempo certo, o Senhor vai aplicar a sua justiça também a eles, né? E aí ele conclui com a música. Fernandinho canta, que brinca, né? Ai, ai, ai. Ainda que essa aqui é a tradução que está aqui, a NAA, né? Nova Almeida atualizada. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e nos currais não haja mais gado. Ou seja, tragédia, acabou tudo. E aí o 18 é fantástico, né? Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Deus, o Senhor, é minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. E aí fecha o mestre de canto para instrumento de cordas, né? Ainda que a figueira não floresça, né? E aí, queridos, é toda a nossa perspectiva de reino. Dá para entender isso, né? E aí, então, nós vamos estar trabalhando, né, melhor, né? Olhando o presente. Deus está trabalhando. Não seria se reclamar, é murmurar, mas a visão do reino nos faz olhar para o futuro também. Olha para o presente, para o passado, para aprender lições do passado, até dos nossos erros, ou até mais dos nossos erros. Olha para o presente e se alegra, porque olha para o futuro e confia que a nossa história tem um fim, the end, um final feliz. Que Deus abençoe a todos, né? São 8:05, perdão. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, né? Vamos agradecer pelas bênçãos, continuar orando aí pelos pedidos de oração, né? E mais uma vez o parabéns aí ao Paulo César e à irmã Sueli também. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela tua palavra comentada, lida. Pedimos a tua bênção mais uma vez para as famílias enlutadas, para a nossa cidade, né? Para o nosso Brasil, para o mundo que está lidando com essa doença. Agora vem os testes das vacinas, os tratamentos, a sabedoria dos cientistas, médicos nessa busca. E aos governantes, sabedoria para olharem o povo, né? Que é responsabilidade deles também. Oramos, confiados em ti, pedindo de paz. Obrigado por tu ter cuidado da minha vida, da minha família. Obrigado porque Carla continua com dores, mas o Senhor tem cuidado dela, tem cuidado de nós. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Nós vamos encerrar com uma canção que você deve conhecer também, né? Que diz assim, baseado também nesse texto, todavia me alegrarei. E aí, cante conosco aí, baseado também em Abacuque, né? Todavia me alegrarei. Um abraço, Deus abençoe e até amanhã. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro